Olá, meus amigos, minhas amigas, meus alunos, tá? Bem-vindos a mais uma aula do processo de britagem, tá? Essa é a nossa primeira aula, que trabalharemos especificamente com o tema britagem. Vale ressaltar vocês, né, que o sistema britagem é um dos processos que chamamos de cominuição, tá? E a cominuição, ela envolve o processo de diminuição de tamanho de partícula, tá? E vem a pergunta: professor, por que precisamos britar o minério? Por que não pode simplesmente jogar ele lá no alto forno, né? Por que precisa fragmentar esses materiais, tá? Então entenda que o minério em si, quando vem da mina, ele não vem puro, não vem só o minério, ele vem agregado com outras impurezas, tá? E para retirar essas impurezas é preciso chegar ao tamanho de uma granometria que a gente chama normalmente granometria de liberação, tá? Granometria de desprendimento. Como é que vai funcionar esse exemplo, né? Vamos supor aqui essa nossa imagem aqui como referência, né? Eu tenho aqui no caso pequenas partículas de minério preso a um maciço rochoso. Essas pequenas partículas de minério, tá? Então, para que a gente possa tirar essas únicas partículas de minério desse outro resto de material que não tem valor econômico para mim, eu preciso fazer o processo de cominuição, tá? Até que eu possa chegar a uma granulometria onde eu tenho separado o meu material sem valor econômico e o meu minério. Eu tenho as duas separações, né? Eu consigo chegar a essa granulometria para posteriormente eu fazer o processo de concentração, tá? Que é aí que eu vou separar o meu minério do meu rejeito, o meu minério do material que eu não quero naquele momento, ou um tipo de minério de outro tipo de minério, né? Então, para que ocorra esse processo, eu preciso realmente fazer a cominuição, ok? Então, para darmos uma visão mais ampla dessa cominuição, vamos entender o seguinte, que usamos dois tipos de equipamentos básicos, dois nomenclaturas de equipamento básico para fazer a cominuição. Esses dois tipos é a moagem e a britagem. No entanto, nessa aula vamos trabalhar com britagem, ok? E aí vamos dar início nessa aula já com britadores de mandíbula e britadores giratório. Posteriormente, vamos trabalhar com britador cônico, britador de impacto, britador de rolos, tá bom? Então, um dos primeiros fatores a se entender antes de falarmos em si do britador é justamente o ajuste do equipamento, tá? Existem esses dois termos específicos, o APF e APA, ou seja, ajuste na posição fechada e ajuste na posição aberta. Como é? O que isso tem a ver? O que isso vai fundamentar? Eu posso ajustar duas vezes o equipamento, é isso? Não, na verdade você faz um ajuste específico, só que todo o ajuste do equipamento que você fizer em relação à sua abertura, você vai ter essas duas variáveis. Você vai ter o teu APA e você vai ter também o seu APF. No exemplo aqui, quando o britador de mandíbula ele vai fazer o giro para fechar completamente, eu vou ter uma posição fechada, ou seja, até o máximo ali de fechamento do meu britador, o mordimento do meu britador de mandíbula, né? No entanto, quando isso acontecer, o britador ele vai gerar uma abertura, ele vai abrir, ok? Para novamente o material entrar e ser britado. No que ele vai abrir, eu vou ter um material, novamente vai passar um material maior, né? E aí eu vou ter minha posição aberta, tá? Então eu vou ter uma escala de material que vai estar entre essas duas dimensões, tá? Da posição aberta e da posição fechada. Lembrando que isso é uma constante nos britadores giratórios, o britador cônico, o britador de rolos. Eu vou ter vários parâmetros como esse, tá? Vai, professor, mas no britador de rolo vai ter isso? Vai, mediante o meu sistema de alívio do meu equipamento. Vai ser comentado quando chegarmos no britador de rolos, ok? Então, o que vai acontecer aqui nessa questão? Só então eu tenho que ajustar fechado realmente o equipamento, eu quero produzir um material muito fino já no caso, né? Não é recomendado você fazer nos equipamentos um ajuste irregular
para o material que ele vai se absorver inicialmente, né? Por isso cria-se um sistema, britagem primária, britagem secundária, britagem terciária, para justamente eu ter uma melhor eficiência e aproveitamento do meu equipamento. Lembrando que quanto maior minha posição fechada e meu APA, quanto menor, vamos dizer assim, quanto menor o diâmetro que eu deixar disso aqui, menor vai ser minha produção, menor vai ser minha produtividade, ok? Minha quantidade de minério hora vai diminuir, vai reduzir. Por quê? Porque eu fechei mais o equipamento, então ele vai trabalhar mais para poder produzir uma quantidade menor, tá bom? Quando eu abro mais o equipamento, vou permitir que partículas maiores passem, e aí eu vou ter uma produção maior em metros por hora. Lembrando que essa produção não quer dizer eficiência do meu produto, tá? Lembrando que isso vai sempre associar ao que você quer fazer no teu processo mineral. Positivo? Então, dentro dos britadores aí, como já foi até citado, né, nós temos britador de mandíbula, britador giratório, britador de rolos, britador cônico, britador de impacto, N tipos de britadores aí com o objetivo de trabalho primário. Mas e aí? O que vai diferenciar a britagem da minha moagem, né? No meu processo de britagem, eu consigo diminuir o material até uma granometria de 10 milímetros. Essa granometria de 10 milímetros vai ser a minha granometria programada no meu equipamento. Eu não vou conseguir produzir menos que isso. Lógico que você vai produzir minerais com granometria menor do que essa, né? Porque quando você fragmenta o material, ele vai produzir partículas pequenas, muito pequenas e partículas maiores, tá? Então você não vai ter simplesmente aquele 10 milímetros, né? Por esse motivo, eu consigo, por exemplo, numa planta onde eu só tenho britagem, produzir minerais extremamente finos, né? Onde eu faço a classificação final de finos, unicamente com britagem. No entanto, se eu quiser produzir somente materiais muito finos, né? Vamos dizer, a granometria já de uma areia fina, eu vou ter que utilizar um moinho, não dá de utilizar somente um britador. Se eu tentar fazer isso somente com o britador, eu não vou ter um resultado aceitável. O meu equipamento vai gerar muito desgaste, muito consumo de energia e uma produtividade muito baixa, tá? Então, se eu quero produzir somente partículas menor do que 10 milímetros, tá? Menor do que 10 milímetros, eu tenho que usar moagem, ok?